O estudo de hoje trata dos últimos anos da vida de Abraão. Na verdade, das últimas décadas da vida de Abraão. Sara morreu quando Abraão tinha 137 anos. 137 anos era a idade de Abraão. Sara morreu com 127 anos. Quando Abraão tinha aproximadamente 140 anos, é que aconteceu o casamento de Isaac. Mas ele ainda estava forte, ele ainda estava bem. E o Senhor tinha feito a ele duas promessas. Vamos ver as promessas que o Senhor fez a Abraão. A primeira promessa era a seguinte, Gênesis 17, 4 e verso 6 também. Quanto a mim, é esta a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. E aí no verso 6 diz assim, reis sairão de ti. Essa era a primeira promessa feita a Abraão. Ainda em Gênesis 15, 15, o Senhor fez outra promessa para Abraão. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Estava dizendo que ele ia ter uma velhice tranquila. Em boa velhice serás sepultado. Apesar de todas as turbulências da vida de Abraão, a sua fidelidade a Deus apontava para uma velhice feliz, uma velhice tranquila, em boa velhice. Vamos ver a primeira das promessas. Como é que aconteceu? O Senhor falou que ele seria pai de grandes nações, reis sairiam dele. A descendência de Abraão, segundo Sara, com a sua mulher Sara, é Isaac, o filho da promessa. Ora, o filho especial, aquele filho daquela linhagem que apareceria, que viria o descendente. Dessa linhagem é que as outras nações seriam abençoadas. Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. Vamos estudar isso na semana que vem. Agora, Jacó foi pai de 12 homens, que são as 12 tribos de Israel. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Nebulão, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, e Gade e Azer, filhos de Zilpa. Desses todos filhos de Judá é que viria o Senhor Jesus Cristo. Então veja, o que nós vamos estudar, o que a Bíblia vai tratar a partir do capítulo 26, é essa linhagem, a linhagem do povo de Deus, a linhagem do povo da promessa. Esses filhos, esses descendentes, se fixaram em Canaã. Ficaram em Canaã. Mas veja, Abraão teve outro filho. O primeiro filho, Ismael, cuja mãe era Agar, a egípcia. Esse moço era 17 anos, era 13 anos mais velho que Isaac. Também dessa linhagem, da linhagem de Ismael, surgiram 12 tribos. Se você olhar lá nos versos 12 a 16 de Gênesis 25, você vai ver o nome das 12 tribos, dos 12 filhos de Ismael. E isso era também um cumprimento de promessa. Um cumprimento de promessa feita a Tamar, quando ela estava fugindo. O Senhor disse ainda, da sua linhagem virão muitos reis, muitos povos. Esses povos foram para o Oriente. Abraão encaminhou esses filhos, encaminhou a Ismael, ou melhor, encaminhou a Ismael para o Oriente, porque eles não deviam estar juntos com o filho da promessa. A promessa tinha que se efetivar ali em Isaac e nos descendentes de Isaac. E já estava, desde o princípio, estabelecida uma hostilidade entre Ismael e Isaac. Por isso o Senhor disse a Abraão que dispensasse a Zilpa e esse filho. Mas o Senhor prometeu abençoá-los e os abençoou. Mas após a morte de Sara, Abraão, com aproximadamente 145 anos,
140 anos, casou-se com outra mulher chamada Quetura. E se você olhar lá no texto de Gênesis 25, 1 a 4, você vai encontrar os 6 filhos de Quetura. E a morte de Abraão está colocada na Bíblia entre os descendentes de Quetura e os descendentes de Ismael, mostrando que a profecia que o Senhor havia feito, que a promessa que o Senhor havia feito, que ele seria pai de muitas nações, que reis sairiam dele, a profecia, a promessa tinha se efetivado nesses filhos, nos filhos de Agar, os descendentes de Ismael, e nos filhos de Quetura. Gênesis 25 trata da morte de Abraão. O que é que o Senhor falou para ele em Gênesis 15, 15? Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. O que a Bíblia diz agora sobre a morte de Abraão, lá no capítulo 25, versos 7 e 8? Os dias de Abraão foram 175 anos. E o verso 8, belíssimo verso falando acerca da morte de Abraão. Morreu em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. Isso quer dizer, descansou, foi sepultado. Foi sepultado com seu povo. Veja, irmãos, a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas a Abraão. Eu diria o seguinte, a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas ao seu fiel amigo Abraão. Abraão foi fiel a Deus ao longo da vida. Abraão não foi sem pecado. Abraão também teve problemas, mas Abraão manteve, enquanto ser humano, a fidelidade a Deus, a fé em Deus. Por isso que a Bíblia diz que pela fé Abraão viveu, e a fé lhe foi imputada como justiça. Ele foi justificado pela fé, pela fidelidade no Senhor Deus. E Deus esteja conosco, irmãos. Eu não sei como vai ser a nossa velhice. A minha velhice já está chegando. Quem sabe já chegou. Até aqui o Senhor tem me dado uma boa velhice, uma boa terceira idade, mas não sabemos como vai ser. Como vai ser a tua, como vai ser a da sua esposa. Mas uma coisa é certa, irmãos, o Senhor tem bons planos para os seus filhos. O Senhor tem bons planos para os seus amigos fiéis. E eu quero que eu e você sejamos amigos fiéis e possamos estar tranquilos com relação ao nosso futuro, com relação ao nosso descanso, porque o Senhor tem boas coisas para cada um de nós. E assim nós devemos viver, pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé nas promessas do Senhor Deus para os seus filhos fiéis. Deus abençoe a todos nós.